chegamos na nossa quarta e última operação de hoje, a nossa divisão. O que é muito importante lembrar da divisão? A divisão é a operação inversa da nossa multiplicação. Então, quando nós temos que fazer prova real, lembram? Verificar se está correto, como é que nós verificamos? Se eu tenho uma divisão, para verificar se está correto, eu tenho que fazer uma multiplicação. E se eu tenho uma multiplicação, para verificar, eu faço a divisão. Então, multiplicação e divisão são operações inversas. Bom, nós temos o símbolo da divisão, quando armada a nossa conta, ó, é esse daqui. Mas, se por um acaso nós vamos escrever por extenso numa linha só, nós podemos representar como 12 divididos por 4, com duas bolinhas, 2 pontos, ou assim, 2 pontos e um tracinho no meio, que é como se fosse uma, tá? Então, bota os 2 pontos, só que faz um tracinho no meio. Então, esses são os símbolos, né, usados para representar a divisão. E quando nós armamos a nossa conta, fazemos assim. Então, a ideia aqui é, eu tenho que pegar o meu número, e eu tenho o hábito de usar, né, tipo uma gaiolinha assim, um tracinho. Eu tenho que pegar um número que eu consiga dividir por 4. Como assim? O número que eu vou pegar aqui, ele tem que ser do tamanho do 4 ou um pouco maior. Eu não posso ficar pegando números grandes. A minha ideia é pegar o menor número possível. Mas esse número tem que ser maior que 4. Então, se eu quisesse pegar o 1, ó, peguei o 1, eu não posso, porque o meu 1, ele é menor que 4. Então, não pode ser o 1. Nesse caso, eu vou pegar o meu 12, certo? E aí, eu vou fazer 12 divididos por 4. Como é que nós fazemos isso? A ideia é 12 divididos por 4. Que número que eu coloco aqui, que quando eu multiplico por 4 dê 12, certo? Então, quando a gente vai fazer uma divisão, o número que eu vou botar aqui, eu tenho que pensar na operação contrária. Quando eu pego esse número e multiplico por 4... esse número ele tem que dar 12 ou quase 12. Não pode passar, mas tipo, tem que dar 12, 11, por aí, tá? Então, para quem não lembra da tabuada de cabeça, uma dica é fazer ela no cantinho. Como eu disse, é bom a gente saber a tabuada, mas caso eu não saiba, vamos lá então. 4 vezes 0, ó, usei o pontinho, lembra? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Opa, apareceu o meu 12. Então, 4 vezes 3 é 12. Ou seja, 12 divididos por 4 será o 3. Então, a gente vai lá e bota. Então, 12 divididos por 4 eu vou colocar que é o 3. Por quê? Porque se eu faço 3 vezes 4, dá 12. Aí eu venho aqui, ó, e boto menos 12. Então, a ideia é sempre isso, é tu botar um número que quando tu multiplicar dê 12 ou quase o 12. E aí eu boto aqui para fazer a subtração. Então, 3 vezes 4 é 12. Então, eu boto menos 12 e faço essa conta. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Ou seja, deu 0 e eu encerro a minha conta, tá? Isso aqui de fazer essa subtração, nós temos, né, por hábito de apelidar de divisão gaiolinha, que a gente divide e faz essa continha. Algumas pessoas fazem de cabeça, fazem 3 vezes 4, 12, 12 menos 12, 0. Mas nós aqui vamos fazer o passo a passo, tá? Viu como é importante saber a tabuada? Né? Então, eu pego 12 divididos por 4. Qual é o número que vezes 4 dá 12? Ah, é o 3, porque 3 vezes 4 é 12. Então, bota menos 12, subtrai, deu 0. Não tem mais número, acabou a conta. E os elementos? O 12... certo? Que é quem eu quero dividir, eu chamo de dividendo. O 4, que é quem vai dividir, eu chamo de divisor. A minha resposta, eu chamo de quociente. E esse número aqui, que entre aspas seria o que sobrou, que não deu para dividir, que no caso deu, é o meu resto, certo? Então, é bem importante. Então, o que acontece? 12 divididos por 4 é 3 e deixa o resto 0. Como é que nós fazemos a nossa prova real? Ou seja, como é que nós verificamos se está certo? Para verificar se está certo, vocês devem multiplicar esses dois números e a resposta tem que dar 12.
Então, se vocês quisessem fazer a prova real, nós deveríamos fazer o quê? O quociente vezes o divisor e somar o resto. Como não tem resto, é zero, não precisa. Então, 3 vezes 4 é 12. Exatamente o que estava aqui. Então, a minha conta está correta. Tudo bem? Vamos agora para uma divisão um pouco maior. Agora aqui, eu até já coloquei a tabuada do 2 aqui, mas como eu disse, o que eu gostaria é que a gente conseguisse fazer ela de cabeça, tá? Esse caso aqui, o número é bem maior. Lembra, a minha ideia não é pegar um número grandão, a minha ideia é pegar o menor possível, tá? Só lembra que ele tem que ser maior que 2. Então, no caso aqui, eu vou pegar o 5. Posso pegar só o 5? Pode, porque o 5 é maior que 2, tá? Então, a ideia é isso, pegar sempre o menor possível. E aí nós vamos, 5 divididos por 2. Que número que eu boto aqui? Tem que ser um que quando eu multiplicar dê quase 5, ou 5. Se vocês olharem na tabuada, não tem o 5, tem 4 e 6. Então, eu não posso passar. Então, o menor é 4, logo seria 2. Então, 5 divididos por 2 é, que número que eu boto aqui? O 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. E aí eu boto menos 4 e faço a minha subtração. 5 menos 4, sobrou 1, tá? Que ali tinha sobrado 0 e acabava a conta que sobrou 1. Só que aqui ainda não acabou a conta, porque eu tenho 13 e o 8. Como é que eu faço agora? Baixo 38? Quando nós começamos, eu posso até pegar 1, 2, 3 números. Mas após eu pegar o número, eu só posso baixar um por um. Se tiver o 13 e o 8 aqui, tu baixa primeiro o 3, divide e depois tu baixa o 8. Então, ó, baixei o 3, ficou 13. 13 divididos por 2. Eu vou pensar, qual é o número que quando eu multiplico dá quase 13? 5. 5 vezes 2, 10. 6. 6 vezes 2, 12. Ó, 7. 7 vezes 2, 14. Passou. Então, é quem? É o 6. Por que que é o 6? Porque 6 vezes 2 é 12. E ao fazer esta subtração, sobra 1. Agora eu vou lá. E outra coisa, esse número que sobra tem que ser sempre menor que o 2. Se por um acaso tu fez e sobrou 3, 4, 5, é porque a tua escolha está errada, tá? Então a gente tem que ir lá e apagar e fazer de novo. Então sempre que vocês fizerem, escolher esse número, ele tem que ser o mais próximo possível do 13, que no caso era 12. Agora eu baixo o 8. 18. 18 divididos por 2. Tem 18 na tabuada do 2? Tem. É quando eu multiplico por 9. Então, vai ser 9. Por quê? Porque 9 vezes 2 é 18. E aí eu faço essa subtração e me sobra quanto? 0. Ou seja, 538 divididos por 2 é igual a 269, com o resto 0. Uma divisão, né, de resto 0. O que acontece? Quando a minha divisão tem resto 0, nós chamamos ela de divisão exata. O que quer dizer uma divisão exata? Que eu consegui dividir certinho. Por exemplo, se eu tivesse R$538 dividir para 2 pessoas, cada uma vai ganhar os R$269 e acabou. Deu uma divisão exata, certinho. E como que é a nossa prova real? Vocês lembram? A nossa prova real é eu pegar o quociente 269 e multiplicar pelo meu divisor, que é o 2. Ao fazer isso, vocês obtêm 538. Se vocês obtiverem realmente o 538, é porque está certo. Então, como é que a gente verifica uma divisão? Eu multiplico a resposta pelo divisor, certo? E se tiver sobrado número, eu somo esse número. Como não sobrou, não precisa. Tudo bem? Então, 538 por 2 é 269. Nosso terceiro exemplo, 7.534 divididos por 12. Aqui eu considero uma divisão um pouquinho mais difícil, por quê? Por causa do 12. Porque nós temos a tabuada do 1 até o 10. Então, o que eu converso com vocês? Que é importante saber a tabuada. Mas aqui não é 10, é 12. Então, nesse caso, eu concordo com vocês. Nesse caso, eu acredito que vale a pena fazer isso aqui. 12 vezes 0, 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3. Somente neste caso. Porque aí não tem como tu saber. Imagina, tabuada do 12, do 13, do 23, do 58, do 64, do 73.
Então, se passar do 10, aí eu concordo da gente fazer esse rascunhozinho aqui para nos auxiliar, tá? Vamos então à nossa divisão. Nesse caso aqui, eu posso pegar apenas o 7 para dividir? Não, porque o 7 é menor que 12. Aí eu vou tentar mais um. O 75, eu posso pegar o 75 e dividir por 12? Sim, o 75 eu posso. Então a ideia é pegar, não é pegar todo o número, é pegar o menor que eu conseguir, mas tem que ser maior que 12. 75 divididos por 12. Lembre que número que quando multiplica por 12 é 75 ou é quase 75. Aí fica difícil, né? Então vamos olhar aqui. Ó, o 72 aqui, ó, 84. Então 12 vezes 6 é 72. E 12 vezes 7 é 84. Não pode passar. Então tem que ser quem? Aqui, o 72. Ou seja, que número que é 72 divididos por 12 é 6. Então eu coloco o meu 6 aqui e aí eu faço 6 vezes 12, 72 e subtraio para ver quanto vai sobrar. Lembrando que ao fazer essa conta aqui, tem que ser essa resposta que eu vou achar agora tem que ser menor que 12. Se for maior é porque eu fiz alguma coisa errada. 5 menos 2, 3. 7 menos 7 não dá nada. Agora eu vou baixar quem? O 3. Um número de cada vez. Baixei o 3. 33 por 12. Que número que quando eu multiplico por 12 é o mais próximo de 33? Vamos à nossa tabela aqui. 24 e 36. 36 passa, não pode. Então será o 24. Então 12 vezes 2 é 24. Logo, que número que quando eu multiplicar aqui vai ser, ó, o 2. Então, eu coloco o meu 2, e aí 2 vezes 12 será 24. Diminuo. 3 tira 4. Eu tenho 3, lembra que eu tenho que pegar o de cima e tirar o de baixo. 3. Como é que eu vou tirar 4 daqui? Não dá. Aí, nós temos que lembrar lá da subtração. Pede emprestado 1 vira 13 e esse 3 vira 2. Lembram? Então, 13 tira 4 fica 9. E 2 tira 2 fica 0. Vou baixar o meu último número, 94. E volto. 94 divididos por 12. Que número que se eu colocar aqui vai dar 94 ou quase? Nós temos 84 e 96. 96 passa. Não pode. Então tem que ser o número que resultou em 84, que foi o 7. Logo, 94 divididos por 12 é 7. E aí, 7 vezes 12 é 84. 4 menos 4 dará 0. 9 menos 8 dará 1. Baixo, opa, não tem mais número para baixar. E agora? Se não tem mais número para baixar, acabou. O 10 é menor que esse divisor aqui? Sim. Então, acabou. Mas como assim acabou? Não tinha que dar exato? Não, não necessariamente. Digamos que eu tenho R$ 7.534 de moedas de 1 e eu quero dividir para 12 pessoas. Cada uma vai levar R$ 627 e vão sobrar ainda 10 moedas de 1 que eu não tenho como dividir. Porque não são moedas menores, é moedas de R$1. Então, se eu não tenho como dividir, vai me sobrar 10. Quando isso acontecer, nós dizemos que a nossa divisão é uma divisão não exata. Então, se o meu resto for 0, exato, exatidão, deu certinho. Se não for 0, eu digo que é uma divisão não exata. Então, 7.534 divididos por 12 é igual a 627 com resto 10. E como é que eu faço a prova real aqui? A nossa prova real aqui seria vocês fazerem a mesma coisa. O quociente vezes o divisor. Aí eu vou fazer essa multiplicação. Mas eu ainda tenho que somar depois esse 10. Então, quando tem resto, após fazer a multiplicação, eu preciso somar o 10. E aí, com isso, vocês vão obter 7.534. E essa aqui é a nossa prova real.
certo? Então, lembrando, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Sempre que eu pego um número, esse número tem que ser maior que o 2, mas não muito maior, tem que ser o menorzinho possível. Que número que eu penso aqui? Eu penso, tem que sempre pensar no contrário. Que número que quando eu multiplico por 2 dá o que eu quero? Que número que quando eu multiplico por 12 dá o que eu quero, tá? O ideal é saber a tabuada, não sei, faz ela no cantinho, mas vamos tentar praticar. Resto zero, chamo de divisão exata, exatidão. Posso verificar simplesmente multiplicando o quociente pelo divisor. E resto que não é zero, é uma divisão não exata, onde para verificar eu multiplico esses dois caras aqui e somo o meu resto no final, certo? Então por hoje era isso, né? Nós revisamos a adição ou soma, a subtração, multiplicação também chamada de produto e a nossa divisão. Façam os exercícios agora, partam, né, para a prática, é muito importante isso, refaçam os exemplos no caderno, organizem o material de vocês, né, como eu coloquei lá nas dicas, o ideal é pegar um caderno para matemática, colocar o nome e a turma de vocês, o meu nome, que é a professora Gabriela, e aí colocar, hoje, dia 23, né, de março, é a nossa aula 2, tá? Então, coloquem aula 2, se, né, quiserem imprimir, se tiver como imprimir, imprimam e colhem, se não, copiem os exemplos, façam eles, tá? Refaçam com atenção e depois façam os exercícios. Lembrem que vocês têm que me enviar foto desses exercícios. Então, é importante que vocês façam bem organizado, com uma letra forte, e que quando forem tirar foto, tentem, né? Mas eu não tenho um super celular. Não, gente, um celular simples consegue tirar foto. Só cuidar para não tremer. Tira a foto, vê se tem, né, uma luz, uma claridade. Tira a foto e olha. Dá para enxergar, tá? Para depois vocês poderem me enviar e eu poder corrigir para vocês, tá? Como é que vocês devem me enviar? Vocês devem enviar para o meu e-mail, tá bem? Um beijo a todos e até logo!